Olá, está começando o Agenda 47. Hoje você acompanha um agente do ICE atropelado durante uma operação em New Jersey e a reação a tiros que mobilizou o FBI. Tem ainda a prisão de uma brasileira após 8 anos em situação irregular e a captura de um brasileiro apontado como ex-líder do PCC e também do Comando Vermelho. Você vai ver também o acordo anunciado por Donald Trump com o Irã, os impactos no preço do petróleo e a frustração dos palestinos que ficaram fora dessas negociações. No mercado, a SpaceX faz história e impulsiona Elon Musk a um patrimônio trilionário. E ainda, o UFC na Casa Branca no aniversário de Trump, tensão política entre Trump e Gavin Newsom e os principais fatos que movimentam os Estados Unidos e o mundo. O Agenda 47 está no ar. Olá, hoje é terça-feira, dia 16 de junho de 2026. Sejam todos bem-vindos ao Agenda 47, um jornal dedicado a acompanhar de perto as principais notícias e ações que envolvem o mandato do 47º presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, destacando, claro e sempre, os impactos diretos nas comunidades imigrantes e também na política norte-americana. Estamos presentes em várias plataformas para que você fique sempre bem informado. Para todos os Estados Unidos e Canadá pela SPT Television, SIC Internacional e também no nosso stream SPT Plus, que você pode acessar de qualquer lugar do mundo. Se você ainda não tem a SPT Plus, está esperando o quê? Faça agora mesmo o seu download na sua Smart TV ou no seu smartphone. SPT Plus, conteúdo de primeira qualidade e o melhor em língua portuguesa. Estamos também presentes nas redes sociais, Seaba Brazilian Television no YouTube e também no Instagram. Nos sigam por lá. Informação de qualidade, credibilidade e conexão direta com a nossa comunidade, onde quer que você esteja. Um agente do Serviço de Imigração e Alfândega dos Estados Unidos, o ICE, foi atropelado durante uma operação de prisão e reagiu atirando contra o veículo do suspeito na manhã de segunda-feira em Manhattan, no estado de New Jersey. Segundo a polícia de Stanford Township e o próprio ICE, os agentes tentavam abordar um homem procurado quando o motorista acelerou o veículo e atingiu um dos oficiais. O agente sacou a arma e disparou contra a van, que conseguiu fugir do local. O policial foi levado ao hospital e passa bem. Até o momento não há confirmação se o motorista foi atingido pelos disparos. O FBI assumiu a investigação e equipes federais continuaram as buscas pelo suspeito. As autoridades informaram que não há risco para a população e reforçaram que a operação segue em andamento e quando tiverem mais informações passarão à imprensa. E uma brasileira foi presa por agentes do Serviço de Imigração dos Estados Unidos, o ICE, durante uma operação realizada em New Jersey. Segundo as autoridades americanas, Pabline Patrícia da Silva entrou no país por New York com visto de turista, mas permaneceu ilegalmente após o vencimento da autorização, isso no ano de 2018. Além da situação imigratória irregular, ela possui acusações pendentes por invasão de propriedade, furto, danos ao patrimônio e assédio cibernético. A prisão aconteceu no dia 30 de maio e fez parte de uma série de operações voltadas à localização de imigrantes em situação irregular, que também respondem a processos criminais. Até o momento, o governo americano não informou se a brasileira já foi encaminhada para um processo formal de deportação. E a Guarda Costeira dos Estados Unidos interceptou uma embarcação com 17 imigrantes que tentavam chegar ao país pelo Oceano Pacífico, próximo à cidade de San Diego, na Califórnia. A ação começou depois que um avião de patrulha identificou uma embarcação do tipo Panga navegando em uma área considerada suspeita, ao sudoeste de Point Loma. Com o apoio aéreo, o navio Forrest Rednor foi enviado ao local e realizou a abordagem. Segundo as autoridades, 16 ocupantes afirmaram ser cidadãos mexicanos, enquanto um menor desacompanhado declarou ser da Guatemala. Todos foram encaminhados por agentes federais de imigração que agora conduzem os procedimentos legais. O caso segue sob investigação das autoridades de imigração dos Estados Unidos.
E agora, praticamente a principal notícia do nosso Agenda 47 de hoje. Um brasileiro apontado pelas autoridades norte-americanas como um ex-comandante das facções criminosas, primeiro comando da capital, o chamado PCC, e o Comando Vermelho, o CV, foi preso pelo ICE, o Serviço de Imigração dos Estados Unidos, após uma perseguição policial no estado da Carolina do Norte. Segundo o Departamento de Segurança Interna do DHS, Felipe Linares de Oliveira Del Aquila, conhecido como Dom, era procurado internacionalmente no Brasil pelos crimes de associação criminosa e extorsão. Durante uma abordagem de trânsito, ele tentou fugir de carro, bateu em outros veículos e ainda tentou escapar a pé, mas acabou capturado. As autoridades afirmam que o suspeito planejava fugir para o México e que mantinha a própria esposa em cárcere privado. A mulher confirmou a informação durante depoimento à polícia. Na operação, policiais apreenderam celulares, notebooks, dinheiro em espécie e uma pistola calibre 9mm. Além da acusação de fuga, o brasileiro poderá responder por sequestro e posse ilegal de arma de fogo, enquanto o ICE já registrou um pedido formal para sua deportação. A ação foi realizada em conjunto com agentes federais e forças policiais locais, que classificaram a prisão como uma medida importante no combate ao crime organizado internacional. E a SpaceX estreou com força total na bolsa Nasdaq e já entrou para a história do mercado financeiro. As ações da empresa de Elon Musk chegaram a disparar 30% durante o primeiro dia de negociações e fecharam com alta de 19%, e impulsionada pelo entusiasmo dos investidores com os setores espacial e de inteligência artificial. Com essa valorização, a companhia ultrapassou os 2 trilhões de dólares em valor de mercado, tornando-se uma das empresas mais valiosas do planeta e colocando o Elon Musk como o primeiro trilionário da história, mesmo registrando prejuízo bilionário no ano anterior. Analistas afirmam que o mercado agora aposta no potencial do crescimento da SpaceX, da rede Starlink e dos projetos de inteligência artificial que prometem transformar a economia global. O IPO já é considerado o maior da história e pode abrir caminho para novas gigantes da tecnologia chegarem à Bolsa de Valores. The world's biggest ever IPO ended with Elon Musk's SpaceX gaining 19% in its debut session Friday, as investors piled into the rocket company, betting on its now trillionaire CEO and the prospect of putting AI in space. Friday's debut gave SpaceX a valuation of more than $2 trillion, putting it an elite company with the likes of NVIDIA and Apple, and making it more valuable than Musk's Tesla. The landmark listing also made Musk the first trillionaire ever. He loomed large over Times Square from the jumbo TV screen of the NASDAQ market site, while a giant and unflattering inflatable depicting Musk was also on display, with messages critical of SpaceX and Grok. Musk's rocket company began trading ahead of forthcoming IPOs for AI heavyweights Anthropic and OpenAI, which will further test market appetite for new entrants. Anna Rathbun, founder and CEO of Grenadilla Advisory, says the company is benefiting from its connection to AI rather than its fundamentals. So I think it not so much about SpaceX, but just the excitement about AI and SpaceX. As much as the word has space, the name has space in it. It's an AI company at the end of the day, right? So I think the excitement about AI is going to drive it. Whether or not it will be successful, we have to see. At $75 billion, the deal's proceeds were more than double those of Saudi Aramco's record-setting 2019 IPO. Although SpaceX may have to wait for entry into the S&P 500, its expected fast-track inclusion in the NASDAQ 100 will soon make it a major holding for passive funds and ETFs that track the index, creating a fresh source of demand for its shares. Retail investors on Friday snapped up shares of SpaceX despite it posting a loss of nearly $5 billion last year and generating only a fraction of the revenue brought in by similarly valued tech giants. Still, several analysts have issued positive ratings on the stock, but Morningstar analysts this month said it was more fairly valued at around $780 billion, and CFRA on Friday started coverage with a sell rating.
E o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, anunciou na segunda-feira que o acordo de paz com o Irã já foi assinado e que o texto oficial será divulgado após uma cerimônia prevista para sexta-feira em Genebra, na Suíça. Segundo Trump, o estratégico Estreito de Hormuz, por onde passa cerca de 1/5 do petróleo transportado no mundo, já está parcialmente aberto e deverá operar normalmente nos próximos dias. O presidente afirmou ainda que o entendimento não prevê alívio imediato das sanções econômicas contra o Irã e que dependerão do comportamento do governo iraniano. A notícia foi recebida com otimismo pelos mercados financeiros internacionais e pode representar um passo importante para reduzir as tensões no Oriente Médio e estabilizar o comércio global de energia. I'm very happy to say it's signed, the deal's all signed, and the strait is already partially opened. As you know, they're doing a little hunting for a couple of mines that they've already found, but it's essentially ships are starting to go out now. On Friday, it'll be completely opened. We got along very well with Iran. It's a different set of leaders. As you know, the first set is gone, the second set is gone, and we found the third set to be very smart, strong, very smart, but we ended up making a deal. Mr. President, does the deal involve any sanctions relief for Iran? When would that go into effect? No, it doesn't. Well, they have to. It's really a behavioral thing. If they do what they're supposed to do, that starts taking effect. I don't think we're going to need much help because we have an agreement where it's going to be open, and it's toll-free. We had a little argument on that. It's toll-free. So I don't think we're going to need much help. But I don't think it's a bad idea to have a ship or two up here from a few countries. You'd be a great country to do it, because you never know what happens. But I think it's going to be open, and I think it's going to be free sailing. E a expectativa de paz entre os Estados Unidos e o Irã provocou uma forte queda no preço do petróleo e trouxe alívio aos mercados internacionais. O acordo prevê a reabertura do Estreito de Hormuz e de todo o petróleo consumido, cerca de 20% do petróleo consumido do mundo passa por ali. Mas especialistas alertam que a recuperação não será imediata. Mais de 14 milhões de barris por dia ainda estão fora do mercado e a volta dessa produção pode levar meses. Refinarias danificadas, navios que deixaram a região e necessidade de reconstrução da infraestrutura torna o processo ainda mais lento e caro. Segundo as estimativas do setor, os gastos com reparos podem chegar a mais de 46 bilhões de dólares, enquanto os estoques globais de petróleo seguem em níveis historicamente baixos, mantendo a preocupação com a economia mundial. Oil prices fell on the news of a U.S.-Iran framework deal to end a war that paralyzed shipping through the Strait of Hormuz for the past 3.5 months. Even if the deal holds, a return to pre-war production and shipping levels through the key energy corridor could take months or longer to fully recover, says Robert Harvey, Reuters energy correspondent in London. In general, consensus view seems to be that analysts and agencies are anticipating a staggered recovery where, for example, you may receive or return around 70% of production within 3 months and around 90% within 6 months. But it's really a huge volume of oil which is it's taken out of production by the closure of the Strait of Hormuz, 14 million barrels per day, or around 14% of the world's daily oil demand. So it's really quite a lot of supply to bring back to the global markets. It's not just production facilities that need to restart, but a global shipping fleet that will need to respond. They've moved away from the region, and it's going to take some time for the global fleet to kind of normalize and for vessels to come back to Hormuz to pick up the oil inside the Gulf when it's ready to be exported again. And plants that were struck during the war will have to rebuild. I know Qatar Energy's CEO said that returning to full capacity could take years after Iranian strikes on that facility had taken out around 17% of its capacity. According to Rystad Energy, the Middle East's total repair spending is likely to average around $46 billion. As a result of the supply disruption, the world's oil stocks are dwindling, and a return to normal levels will be prolonged, possibly taking years.
Enquanto os Estados Unidos e Irã comemoram um acordo preliminar para reduzir as tensões no Oriente Médio, moradores da faixa de Gaza afirmam que continuam esquecidos pela diplomacia internacional. Palestinos ouvidos pela agência de notícias Reuters disseram estar frustrados por não terem sido incluídos nas negociações, mesmo após meses de guerra e uma grave crise humanitária. Na Cisjordânia, palestinos americanos também criticaram Washington, alegando que o governo dos Estados Unidos não tem feito o suficiente para conter a violência contra civis. O acordo prevê um cessar-fogo temporário e retomada do diálogo entre Washington e Teherã, mas para muitos palestinos, a paz continua distante. These Palestinians all hoped Gaza would be included in the newly announced U.S.-Iran peace deal. Instead, they found themselves left out of it. We had high hopes that it would end the suffering of the people of Gaza. Honestly, we are very tired. The whole world is not looking at us, and we can't take it anymore. We are living in the streets. We can't cope with the places we are living in. Key mediator Pakistan announced on Monday that the U.S. and Iran had reached a deal to end their war and reopen the Strait of Hormuz. Part of the memorandum called for, quote, the immediate and permanent termination of military operations on all fronts, including Lebanon. But Israel's defense minister, whose country is not a party to the deal, said Israel would not withdraw from security zones in southern Lebanon, Gaza, and Syria, and that it would retaliate if Iran attacked Israel over events in Lebanon. Displaced Palestinian Samir Ayad says he's, quote, shocked and disappointed by the deal, which he had hoped would return Gazans to their homes. Instead, Monday brought more devastation to the enclave. Health officials say Israeli strikes and gunfire killed at least 4 Palestinians. The day before, health officials said Israeli strikes killed at least another 6 people. The Israeli military did not immediately comment on either of the incidents. The violence came as mediators prepared for further ceasefire talks in Cairo to safeguard a U.S.-brokered peace plan. Since the truce, health officials say Israeli strikes in Gaza have killed more than 950 people, while Israel says 4 soldiers have been killed by militants in that period. Frustration towards the U.S. was also felt in the occupied West Bank. Mansour, the head of Diyar Dibwan Village Council, says despite 60% of the town's population being Palestinian American, U.S. President Donald Trump has not helped stop settler violence. We are not a priority as Americans with the U.S. government. Frankly, we are not considered a priority for them. Their way of dealing with our issues as Americans living in Palestine is, in a sense, just a formality. Here we are with you, but in reality, we have not seen anything. Mansour's comments came after an alleged arson attack in the village, where residents say a mosque and nearby property were targeted. Israeli police say they've started an investigation and have arrested 6 suspects. E o último domingo, o gramado do sul da Casa Branca virou um verdadeiro octógono para celebrar os 80 anos do presidente Donald Trump. Washington recebeu o histórico UFC Freedom 250, primeiro evento profissional de artes marciais mistas realizado na residência oficial dos Estados Unidos. Cerca de 4.000 convidados especiais e VIPs acompanharam os 7 combates em uma arena montada especialmente para a ocasião. O grande destaque foi a vitória de Just Gutierrez sobre Ilia Topuria, conquistando o cinturão dos pesos leves. Além do espetáculo esportivo, analistas apontam que o evento também reforça a imagem de força do governo norte-americano em um momento de tensões internacionais e debates políticos internos. Logo após a celebração, Trump embarcou para participar da cúpula do G7 na França. Assim, Donald Trump celebrou seu 80º aniversário no domingo em Washington, D.C. Diante da Casa Branca, o presidente organizou, por ocasião da data, uma série de lutas de artes marciais mistas sob o título UFC Freedom 250, uma referência ao aniversário da Declaração de Independência dos Estados Unidos em 4 de julho. O evento, que coincide com seus esforços para rebater a percepção de que está se tornando um presidente em declínio,
foi realizado em parceria com a Organização de Artes Marciais UFC e contou com a presença de cerca de 4.000 convidados. Para o espetáculo, foi construída especialmente uma arena provisória onde 14 lutadores de 5 países participaram de 7 combates. O destaque foi o confronto entre o campeão peso-leve do UFC, Ilia Topuria, e o ex-campeão Justin Gaethje, que acabou vencendo a luta. Após o evento, o presidente norte-americano seguiu para a cúpula do G7 na França. E o governo da Califórnia, Gavin Newsom, acusou o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, de utilizar o Departamento de Justiça para promover uma investigação com motivação política contra ele e sua esposa. Em um vídeo divulgado nas redes sociais, Newsom afirmou que agentes federais estão procurando familiares, amigos e ex-funcionários em busca de documentos, mesmo sem a apresentação de qualquer crime específico. O governador da Califórnia, apontado como um possível candidato à Casa Branca em 2028, classificou a ação como uma tentativa de intimidação e pediu que sua família seja deixada de fora da disputa política. Até o momento, a Casa Branca e o Departamento de Justiça não comentaram oficialmente estas acusações. Recent days, federal agents have knocked on the doors of family, friends, and former employees. Not because they found a crime, because they're simply trying to find one. They're demanding records. They're abusing the grand jury process, digging through years and years of random documents. Donald Trump isn't just coming after me because of my mean tweets. He's coming after me because I'm considering running for president, because he hates that I've consistently called him out over and over again for his lies and deceit. Donald Trump is simply the most corrupt president in American history. One by one, anyone who has challenged Donald Trump has ended up on his hit list. And today, I proudly join that list. After calling for my arrest last year, Donald Trump directed his Department of Justice to investigate me. And just in the last week, I've learned that his campaign has reached my own home. To get me, he's coming after my wife, Jen, a public servant, a woman who's dedicated her life to supporting women and girls. We have nothing to hide. His political operatives can take every record and read every page, but they'll be looking in the wrong place. Because if they really want to find corruption, look no further than 1600 Pennsylvania Avenue. To Donald Trump, who I know is watching because he watches everything, I have a message for you. You can subpoena my records, you can investigate me, you can harass me, put my name on every and any enemies list you have, but leave my wife and family out of your personal vendetta. So let me say it again. Mr. President, come after me. I'm not going anywhere, and the country is watching. É isso, agora vamos conferir o que é destaque nas capas dos nossos jornais comunitários e hoje é a vez do Brazilian Press, jornal que sai na região de New Jersey. Então vamos aqui para o Brazilian Press, que é do nosso querido amigo Silvio Souza, olha só. Brazilian Press traz hoje, Brasil quer convencer os Estados Unidos de que acordo seria o melhor que taxar em 25%. A gente está falando daquela nova taxa em relação ao PIX, que os Estados Unidos fez uma investigação e diz que o PIX ameaça as instituições financeiras dos Estados Unidos. Políticas de Trump contra imigrantes de 39 países é invalidada pela Justiça dos Estados Unidos. Um juiz, que é lá de Rhode Island, um juiz federal, derrubou essa decisão de Trump. Jorge Santos, ex-congressista brasileiro, é investigado por ter apostado contra si mesmo antes do discurso sobre o Estado da União. E juiz bloqueia restrições de obtenção de fundos do SNAP para 20 estados. O Brazilian Press traz essas informações para vocês. O Brazilian Press sai impresso aí, você que é da região de New Jersey, Newark, Elizabeth, Jersey City, onde tem uma comunidade brasileira, o Brazilian Press é distribuído lá, tá bom? Logo mais, às 7 horas da noite, vamos estar de volta aqui com o Brasil News, trazendo as últimas atualizações do dia, do Brasil, dos Estados Unidos e do mundo. E, claro, a cobertura de todos os bastidores da Copa do Mundo 2026, você vê no nosso bloco do Brasil News na Copa. Aproveita, manda para as pessoas, espalha e diz que estamos fazendo essa cobertura aqui direto, porque a Copa está acontecendo aqui no nosso quintal, então a gente está lá cobrindo também. Aguardo vocês às 7 da noite e continue se inscrevendo nos nossos canais. Vai!